Amém, irmãos? Você disse com toda a convicção, certamente, que Jesus Cristo mudou o seu viver. Amém? Mas o Senhor quer nos aperfeiçoar a cada dia. O Senhor quer que a gente aprofunde o nosso relacionamento com Ele. O Senhor quer que a gente cresça, amadureça, desenvolva, enraize e frutifique de forma maravilhosa para o seu reino. Amém? Bom dia, você que nos acompanha virtualmente. Deus também abençoe sua vida, sua casa, sua família. Estamos aqui continuando debaixo da bênção de Deus e desfrutando do início de uma semana. Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana próspera. Você que nos visita aqui nesta manhã presencialmente também, Deus te abençoe abundantemente. Amém? Irmão, eu quero começar esse culto fazendo alguma confissão. E é muito importante que a gente, assim, proceda em nossas vidas. Eu, muitas vezes, na minha caminhada, não só como caminhada cristã, mas na história de vida, muitas vezes eu me sentia incompetente. Muitas vezes eu olhava para os desafios que eram colocados diante da minha pessoa para vencê-los, para, em consequência, realizar alguma demanda na minha vida ou passos que eu precisava dar na minha vida para avançar. E muitas vezes eu trazia comigo o sentimento de incompetência, de não estar preparado para vencer aqueles desafios. E essa era uma dinâmica de rotina. Sempre me considerava um incompetente, mas sempre os desafios vinham à nossa frente, não é? E meu consolo, sabe qual é? Que com o tempo eu aprendi que isso não acontecia só comigo. Isso acontecia com muita gente. Muita gente deixa de avançar porque veste um manto da incompetência, veste um manto de dizer que não está preparado para assumir os desafios que surgem na sua vida, não é? E aí, meus irmãos, a gente passa a sofrer muitas consequências. A gente fica limitado às nossas incapacidades. Já perceberam isso? Que a gente fica limitado na nossa vida porque a gente valoriza muito as nossas incapacidades. E, por consequência, isso nos impede de avançar. Isso nos impede de enfrentar os desafios naturais e necessários na vida humana. E, por consequência, quando nós alimentamos isso, nós somos impedidos de crescer. Como precisamos entender que nós, seja na parte orgânica, precisamos crescer. No campo dos nossos sentimentos de alma, nós precisamos crescer e ter maturidade. Na vida espiritual, nós precisamos crescer, ou seja, a dinâmica da vida do ser humano é crescer. Mas os obstáculos que nós criamos, isso, por consequência, traz sérios problemas, tanto na nossa vida secular, quanto na nossa vida espiritual. Por isso eu fui ministrado para pensar com os irmãos nesta manhã sobre o título Vencendo as Resistências Pessoais. Amém? E aí eu quero iniciar essa oração orando com você. Eu gostaria que você baixasse a sua cabeça, se apresentasse diante do Senhor, apresentasse ao Senhor as suas dificuldades, apresentasse ao Senhor
aquilo que tem inibido você de crescer, de desenvolver, aquilo que tem te causado medo no seu coração. Então, pare um tempo agora, em especial, ore ao Senhor diante dessa realidade, para que a gente possa ministrar a palavra de Deus. Pai, juntamente com meus irmãos, nós nos apresentamos aqui, direcionados por Teu Santo Espírito, para apresentar ao Senhor as nossas resistências, as nossas dificuldades, aquilo que nos tem impedido de crescer no nosso campo profissional, crescer, Senhor Deus, em todas as áreas das nossas vidas, como também, ó Deus, tem sido empecilho para o nosso crescimento espiritual. Nós te pedimos nesta manhã, ó Deus, que Teu Santo Espírito, através da Tua Santa Palavra, faça mover em nosso coração, transformando, Senhor Deus, a nossa mente, que nós possamos sair daqui, Senhor, cheio da Tua graça, mas dentro desta graça, com um pensamento novo, uma motivação nova, com o coração disposto a enfrentar os desafios, e enfrentar o negativismo que existe dentro de nós, para que nós possamos, ó Deus, disparar, para que nós possamos avançar, para que a gente possa desenvolver o que o Senhor quer realizar através das nossas vidas. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no segundo livro. Qual é o segundo livro da Bíblia? Êxodo. Capítulo de número 3. Veja se seu irmão ao lado está sem a Bíblia e compartilhe com ele. Êxodo, a partir do capítulo 3. Eu vou ler o versículo de número 1, depois vou pular para o versículo de número 9. Amém? Diz o texto sagrado: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. Repita comigo: e levou o rebanho atrás do deserto. E veio ao monte de Deus, a Horebe. Versículo de número 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que vivem os egípcios, os oprime. Vem agora, em alguma tradução está dizendo, vá agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os meus filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto será por sinal do que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Amém? Que Deus nos abençoe e aplique em nossos corações a Tua santa palavra. Irmãos, a gente precisa ter entendimento, a gente precisa ter definição. A nossa vida espiritual ela tem que ser definida. O que é que eu busco para a minha vida espiritual? Se a gente não tiver definição, a gente fica macanejando. A gente um dia está bem, outro dia está ruim, um tempo eu passo de busca, outro tempo eu me isolo. A gente tem que ter definição, certeza, segurança e compromisso com a nossa vida espiritual. Por quê? Porque Deus, Ele nos chama para a sua obra. Deus nos chama para servi-lo na sua obra. Deus nos capacita com o teu Santo Espírito. Isso tudo por quê?
porque existem necessidades no mundo, na vida de pessoas, na vida da igreja, em sua vida, e que Deus quer usar você como instrumento de bênção na vida das pessoas. Entretanto, muitas vezes nós não temos a dimensão, ainda não autenticamos no nosso coração o chamado de Deus, a grandeza do chamado de Deus para as nossas vidas, e por consequência, a gente não avança. Aliado a isso, os obstáculos, como eu coloquei no título da mensagem, as resistências pessoais que nos impedem de avançar. Quero te dizer uma coisa nesta manhã, preste bem atenção. Tudo na vida tem que ter sentido. A gente não pode ficar fazendo as coisas sem sentido, ou sem propósito. A sua vida espiritual, ela precisa ter sentido. Ela precisa ter um propósito. Porque se uma vida espiritual ela não tem sentido, ela não tem razão. Eu estou sendo uma pessoa portadora de atos mecânicos, para não falar simplesmente de religiosidade. A gente precisa entender que tudo na nossa vida, pois chamados pelo Senhor, nós precisamos entender o sentido, a necessidade de fazer sentido. Esse texto que eu li para vocês aqui, talvez muitos irmãos já conheçam esse texto, talvez muitos irmãos já foram ministrados pelas limitações de Moisés, não é? Mas refletindo sobre ele, Deus me deu alguns insights, e eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã, para que a gente possa desenvolver uma nova realidade na nossa vida, na nossa caminhada, vencer as nossas resistências, vencer os nossos obstáculos. Vou fazer uma breve exposição do sentido dessa porção da palavra de Deus. Moisés, ele, filho de Arão e Joquebede, né? E ele tinha uma noção que havia um Deus que o seu povo cultuava. Entretanto, ele não tinha relacionamento com esse Deus. Todos nós sabemos que Moisés, por força de uma circunstância que poderia trazer-lhe morte, a mãe o colocou num cesto de junco, e ele ali foi parar onde estava a filha do faraó e suas servas. Aquele menino foi abraçado por essa mulher, cuidado por um tempo por sua própria mãe, e depois devolvida para o palácio, onde ele cresceu e foi educado para ser um príncipe no Egito, né? Um homem culto, um homem trabalhado, um homem dentro dos padrões de conhecimento da época. Você viver no palácio, você estava no nível mais elevado de uma comunidade, você tinha todos os ensinamentos de cultura, você tinha tudo, era o império, né? Então Moisés, ele foi criado neste sistema. Moisés foi criado para ser um homem diferente, né? E a gente aprende aí no decorrer do texto aquele fato da morte de um egípcio, e Moisés teve que fugir para não ser morto, e foi pelo deserto até ir para
a propriedade do seu sogro Jetro, e ele ali passou parte da sua vida trabalhando com Jetro e cuidando dos rebanhos de Jetro, né? Pastoreando os rebanhos de Jetro, né? Até quando ele teve um chamado de Deus ali na sarça ardente. Eu pego esse texto na direção do Espírito Santo de Deus para mim, para a sua vida, já que nós hoje estamos falando de vencer as nossas resistências. Você tem resistência na sua vida? Precisamos encarar isso como realidade. E o texto diz no versículo 1: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Nós, olhando essa porção do ponto de vista espiritual, Jetro era um sacerdote. Jetro cuidava de um povo. Aprofundando mais ainda, quando se fala da conotação espiritual, Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro. E o que acontece? Naquele ato de cuidar, ele levou o rebanho para onde? Para trás do deserto. Moisés não conhecia Deus, ele tinha as informações da cultura do povo hebreu que vivia no Egito, porque até então ele vivia no palácio. Foi convocado a cuidar de um rebanho do seu sogro como sacerdote. E o texto nos fala que ele levou o rebanho atrás do deserto. Esse trechinho, ele deve mexer muito conosco, porque senão ele passa por despercebido. O rebanho estava no deserto e o próprio Moisés estava no deserto. Deserto é lugar de luta, deserto é lugar de sofrimento, mas deserto também é lugar de crescimento. Moisés percebeu que no cuidado daquele rebanho, a terra estava tão árida, estava com tanta empecilhos, com tantas dificuldades de crescimento, que Moisés pegou aquele rebanho e ele foi para uma região onde havia campina, onde, podemos dizer, onde tinha um oásis, onde ele estaria ali em condições de cuidar melhor daquele rebanho e, por consequência, se cuidar. A gente aprende quando lê essa porção, irmãos, e que ela é muito importante para que a gente avance no nosso entendimento, que Moisés, ele, ao ser chamado pelo Senhor, ele precisou sair do deserto onde se encontrava. Deus trabalha no deserto, mas Deus também trabalha nos campos verdejantes. Deus trabalha em nossas vidas, nas lutas, nas dores, na bonança. Deus sempre pode trabalhar. É um equívoco nós pensarmos que a gente só cresce nas dores. Crescemos nas dores, crescemos no sofrimento, crescemos nas lutas, mas Deus também quer que a gente prospere, que a gente cresça nos pastos verdejantes. Mas muitas vezes, para que a gente entenda
e absorva isso, a gente precisa entender se nós estamos vivendo por força das nossas resistências pessoais, das nossas lutas interiores que nos impedem de avançar, se a gente está ali realmente vivendo em um deserto. Quando nós fazemos essa autoavaliação, que a nossa vida ela está em inanição, ou seja, não está desenvolvendo, a gente tem que dar um passo de consciência para buscar sair desse deserto, para buscar ir para um lugar melhor. E que lugar melhor foi esse que Moisés levou a sua turma, o seu rebanho e ele próprio? O texto diz que ele veio ao monte de Deus. Primeira lição que a gente precisa aprender para vencer os obstáculos da nossa vida. As nossas resistências, caminhando nesse deserto, ou no alto deserto das limitações das nossas resistências, é nós irmos ao monte de Deus. E quando, dentro desse texto, caminhando a partir do versículo 9, a gente observa, indo para a experiência de Moisés, ele estava pastoreando, mas Deus tratou com ele. Muitas vezes você vai estar fazendo coisas para o Senhor, cuidando das coisas do Senhor, mas o Senhor vai falar com você, exclusivamente com você, trabalhando na sua vida. E a gente precisa ter muita atenção nisso. O Senhor nos chama para o serviço dEle, para abençoar pessoas, quando no fundo também nós somos o quê? Abençoados. Então não perca a oportunidade de se abrir para servir a Deus, mesmo diante das suas limitações, mesmo diante das suas resistências. Enfrente-as, saia do deserto e vá para o monte de Deus, porque ali Deus vai começar a te usar, o Espírito Santo do Senhor vai começar a te usar, as oportunidades de você abençoar vidas vão começar a surgir na sua história, e você terá experiências tremendas com Deus. Amém? E o Senhor diz: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Fato, necessidade. Aprenda uma coisa em nome de Jesus. Onde houver uma necessidade, ali há um ministério a ser realizado. Todas as circunstâncias, todas as situações, onde você vê uma necessidade, uma injustiça, um sofrimento, uma dor de uma pessoa, ali existe um ministério a ser realizado. O Senhor mostra a Moisés a existência de uma necessidade. E ele fala para Moisés no versículo 10, vem agora. Em algumas traduções, vá agora. Pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Essa parte dessa porção se trata do chamado de Deus. Nós estávamos conversando aqui numa aula sobre a vontade de Deus
na ação das nossas orações relacionais com o Senhor. Deus, Ele tem propósitos em todas as coisas, e a nossa vida é chamada para fazer sentido. E vão acontecer coisas. Talvez esteja acontecendo situações na sua vida hoje. E a resposta de Moisés a esse chamado, no versículo 10, ele vai dizer, 4:10, Êxodo 4:10. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem no passado, nem agora que falastes a teu servo. Não consigo falar bem. O que eu aprendi dentro desse texto? Deus pedindo, vai e faça, e Moisés respondendo com suas resistências, eu não posso, porque eu tenho dificuldades, eu tenho empecilhos pessoais, eu não consigo nem no passado, nem agora, eu não consigo. Eu aprendo aqui, que o que Deus está te pedindo, o que Deus está nos pedindo, o que Deus pediu a Moisés, é diferente do que Ele espera de você. Ele simplesmente te pede. Estamos dentro de uma série, obediência, fé e entrega. A gente precisa ter essa consciência, irmãos, para que a gente desenvolva o nosso chamado, que o que Deus está nos pedindo, sempre nos pedirá, sempre vai ser diferente do que Ele espera de você. Deus não chamou Moisés para ser perfeito. Deus não chamou Moisés para ser um eloquente. Deus sabia das limitações de Moisés, porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, sabe de tudo em nosso ser. Deus apenas pediu que com todas as limitações de Moisés, com todas as suas limitações, com todas as suas resistências, Deus falou assim, olha Moisés, eu preciso de um porta-voz. Eu preciso de uma pessoa para ser usada. Do jeito que você está aí, com toda a tranqueiragem de resistência que você alimenta na sua vida, que você ainda não se libertou na sua vida. Deus está dizendo, olha, chama a atenção novamente. O que Ele está te pedindo, te ordenando, é diferente do que você acha que Ele espera de você. Porque Ele sabe que nós não podemos nada. Podemos alguma coisa sem Ele? Podemos nada. Nós não somos nada. Somos filhos amados do Senhor. Mas Ele acha que Ele está te pedindo é que você entenda que você foi chamado para cumprir. Não deixe que as suas resistências sejam limitadas a tal ponto de prejudicar a obra de Deus. Eu aprendi dentro desse texto, irmãos, que o jeito que você está querendo fazer as coisas para Deus, ou está rejeitando, ou justificando para não fazer as coisas para Deus, ela é totalmente diferente do que o que Deus disse
vai e faça. E a gente precisa obedecer esse vai e faça. Porque nós somos o instrumento de Deus. Eu me lembro uma certa vez em Ilhéus, uma amiga nossa de família, ela foi para uma reunião de uma família muito importante na cidade, onde o pai, já com idade avançada, estava nas suas últimas horas de vida. E chamaram o sacerdote católico para lhes ministrar a extrema unção. E estava lá várias pessoas da sociedade, da família, e ela ali naquele meio, como convidada da família. E o sacerdote ministrando a extrema unção, Deus falou para ela: vá e ore pelo restabelecimento da saúde deste homem. Ela parou e pensou assim: eu vou aí no meio desse povo todo, no meio de um sacerdote, toda a fina sociedade dessa família aí, gente de altíssimo nível, como eu vou chegar lá e orar para que o Senhor faça alguma coisa? Vou orar não, é coisa da minha mente. Passados alguns minutos, o Espírito Santo incomodou de novo: vai e ore. E ela, com a mesma resistência, não orou. Passados alguns minutos, vai e ore. Ela: não vou orar, porque é coisa da minha cabeça. O sacerdote lá já orou, já fez a extrema unção. Eu vou embora. E assim ela fez. Quando ela chegou no portão para sair daquela mansão, o Espírito Santo falou assim: vai e volte. E ela foi impulsionada por uma tão grande força, que ela foi, e não foi por ela, porque por ela já tinha ido embora. E ela pediu licença, chegou naquele ambiente lá onde estava o velho moribundo. Senhor, tenha misericórdia desse homem, abençoa essa vida, restaura, Senhor Deus, cura, traz um testemunho, Senhor Deus, da tua glória sobre a vida desse homem, que esse homem se levante desse leito de enfermidade. E quando ela acabou de orar, ela baixou a cabeça: tchau todo mundo, e foi embora. Assim acontece com você também, né? No outro dia de manhã cedo, ela recebe um telefonema, sabe de quem? Do velho moribundo: venha aqui em casa agora. O que está acontecendo, senhor? Venha aqui em casa agora. Porque ontem, quando eu percebi, você estava orando por mim. E o Senhor fez um mover, Deus fez um mover tão grande dentro do meu corpo, uma quentura tão forte, que eu levantei daquele leito de enfermidade. E eu quero conhecer esse Deus que você orou. Não é do jeito que a gente quer. Não é considerando as nossas limitações. É nós nos colocando à disposição de Deus, vencendo, pela misericórdia do Senhor, as nossas resistências, indo para detrás do deserto, para que o Senhor opere sobre as nossas vidas, para que a gente possa realizar os propósitos de Deus. Irmãos, quando a gente entende o que Ele está pedindo é diferente do que você acha que Ele espera de você, muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas de Deus, porque a gente fala: mas eu não posso, eu não consigo, eu não sou nada,
eu não tenho unção, o Senhor não me usa. E a gente inventa um bocado de tranqueira para cobrir as nossas limitações espirituais. Por isso, irmãos, lendo esse texto, eu aprendo também mais uma coisa. Abra também a sua Bíblia em Êxodo 3:11. Quando diz: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Deus? Moisés passava por duas situações. Uma, a sua limitação. 2, quem era ele para ir a Faraó? Ele foi criado no palácio, fugiu, porque pagaria um preço de morte, e ele estava totalmente apequenado diante dessa situação. Quem sou eu que vá a Faraó? A gente aprende nessa situação que quando nós confiamos em Deus, presta bem atenção, obediência e fé. Quando nós confiamos em Deus, todos os nossos questionamentos são calados. Todas as nossas limitações, elas são aplacadas. A conclusão daquilo que Deus quer fazer não está em nós, está nele. Isso é fé, isso é obediência, que andam de mãos dadas, é emuná. Não existe obediência sem fé. Não adianta você dizer que é obediente e não praticar a fé. Porque o justo viverá pela obediência, o justo viverá pela fé. Se o Senhor chamou, vá. Se o Senhor te incomodou, vá, faça. Não transfira. Ou não deixe morrer o chamado de Deus por causa das suas resistências. A confiança nele cala os nossos questionamentos. A confiança nele derruba as nossas limitações, cala as nossas resistências. Então, aprenda a se entregar ao Senhor para realizar o que Deus está te chamando para fazer. Certamente, você já deixou correr pelos seus ralos, os ralos dos seus dedos, ordens de Deus, chamados de Deus para a sua vida, para abençoar outras vidas, porque você deixou dar prioridade às suas resistências. Você não deu prevalência à obediência, ao agir, ao vá, para calar os seus questionamentos. Quando a gente coloca no Senhor a nossa fé, a nossa confiança, a gente perde muito sentido. E tem perdido muito sentido nesse tempo que nós estamos vivendo de evangelho, o sentido de fé nas nossas vidas. De confiar na grandeza de Deus, de se entregar a Deus cegamente. Mas é um cegamente que a gente se entrega com os olhos espirituais abertos, amém? A gente vai se entregar ao Senhor na confiança nele, por ele, e para fazer a vontade dele. Deus chamou, Deus vai agir, Deus vai realizar.
Por isso, a gente precisa fazer com que todos os nossos questionamentos de limitações pessoais, elas percam o sentido. E elas só vão perder o sentido quando a gente praticar a fé. E quando a gente pratica a fé no chamado de Deus, aí eu quero te dizer a resposta: você é curado. A cura vem quando você enfrenta o desafio. A cura simplesmente não vem porque Deus vai fazer um milagre, porque você vai ser curado. Não, você, no processo de cura, você tem que enfrentar os desafios. Todo milagre houve um enfrentamento de desafio. E me chama muita atenção aquela mulher do fluxo de sangue diante de uma multidão sem força, sem vida, há 12 anos perdendo sangue. E ela enfrentou todas as limitações físicas, emocionais, para chegar ao Senhor Jesus. Foi para de trás do deserto, onde estava a presença de Deus. Então, não alimente o que não presta na sua vida. Não alimente limitações. Porque quanto mais você as alimenta, mais você se torna doente. Mas quando você as vence, através da resposta, você é curado. Por isso, as enfrente. Responda todos os desafios que Deus colocar na sua frente. Moisés foi para ir à presença de Faraó. E você sabe o desafio que o Senhor colocou, está colocando na sua vida. Para que você seja curado. A gente precisa tirar os olhos das nossas resistências e colocar os olhos nas oportunidades que Deus está nos concedendo. Lendo esse texto, em Êxodos 4:1, então respondeu Moisés e disse: mas eu sei que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Mais uma vez, é apresentado por Moisés resistência, e que nós podemos dar um título a elas, dar um nome a elas, melhor dizendo, chamando-as de medo, justificativas por medo. Deus, Ele quer que a gente entenda, porque Moisés, ele aprendeu essa lição, eles não acreditarão em você é instrumento usado por Deus para que as pessoas venham acreditar em quem? Quantas vezes você deixou de orar pela vida de uma pessoa ao argumento de que não vai dar resultado porque eu não posso? Aconteceu isso com você? De interceder por uma pessoa, de ser canal de bênção. Assim, eu sou tão pequeno, eles não acreditarão em mim. Deus não está te usando para que as pessoas acreditem em você. O que leva as pessoas a acreditarem em você é o seu testemunho de vida, a sua ética cristã, o seu comportamento, sua comunhão com a igreja. Isso te dá crédito, mas não te dá autoridade. A autoridade está sempre no Senhor, está no Espírito Santo de Deus. Está sempre no Espírito Santo de Deus. Então, tire essa resistência pessoal de autolimitação, porque você não pode nada e nunca poderá nada, se não for a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, Atos 1:8, sobre sua vida.
A gente não pode nada, acabar com essa autolimitação, com essa vaidade desnecessária na nossa vida. Precisamos disso. A gente precisa entender que Deus é maior do que os nossos medos. Eu quero acrescentar aqui ainda, maior do que os seus piores medos. Porque tem coisas que a gente fala assim, eu tenho um medinho, né, Anselmo? Eu tenho medinho disso. Mas tem grandes medos, grandes limitações que te frustram. E que você precisa ser curado. E você só é curado quando você enfrentar. Primeira vez que eu preguei na vida para fazer a obra do Senhor foi aqui nessa igreja. Nunca imaginei ser um pastor, nunca imaginei nada disso, mas me chamaram para pregar. Eu desci essa ladeira aí, há 22 anos atrás, minhas pernas tremiam tanto que eu não sabia como é que eu ia dirigir o carro. Eu não sabia. E tinha quantas pessoas no culto? 8 pessoas no culto. Comigo. Eram 7 pessoas que estavam no culto. E eu tremia feito uma vara verde numa tempestade. Porque eu tinha minhas limitações, mas eu não deixei que as limitações dominassem um chamado que eu tinha, que era para estar ali servindo o Senhor naquela noite. Então, tem muita coisa que você só vai ser curado quando você as enfrentar. Você deixa de desenvolver no Espírito Santo de Deus. Ontem à noite eu dei tanta risada numa situação, conversando com as pessoas, e ela foi orar por uma pessoa. Na hora que começou a orar por uma pessoa, ela começou a sentir um fervor dentro dela. Ela falou assim, eu vou parar aqui, porque eu não sei onde é que vai dar esse negócio. E o Espírito Santo querendo usar a pessoa. Você, não. Ela, na mente dela, eu parei, porque o negócio estava ficando muito quente dentro de mim. Medo das coisas espirituais. Quando você está com Deus, irmãos, a gente tem que se entregar plenamente. Obediência, fé e entrega. Em nosso caso hoje, para vencer as nossas resistências, as nossas limitações. E quando a gente faz essa entrega, a gente acaba com uma coisa que se chama ansiedade. Ânsia, sufocamento. Isso são resistências nossas. Pode acreditar. E que a gente pode vencê-las. A gente deixa de fazer muitas coisas para Deus porque nós ficamos ansiosos, ficamos preocupados, nos sentimos limitados. E não pode ser assim. A gente precisa vencer isso e começar a descansar em Deus. A ansiedade é porque nós estamos com os nossos olhos voltados para nós, para as nossas limitações. Mas quando nós tiramos os olhos do nosso ser e ampliamos a nossa visão, tiramos as nossas lentes e passamos a enxergar os propósitos de Deus, nós passamos a ser curados. Existe um princípio bíblico que Deus é quem capacita. Nada no campo espiritual será feito por nossas próprias forças. Tudo é capacitação de Deus. E esse princípio, a gente não tem vivido ele, ou não entendemos ainda ele. Porque nós somos para o Senhor filhos amados, servos e instrumentos para o louvor da sua glória, para o uso dele. Toda e qualquer situação que vier sobre sua vida, e toda situação que você ver que existe uma necessidade, você pode ali atuar como ministro de Deus. Mas não deixe que você não realize as obras por sua alegação pessoal de falta de capacidade. Indo para o final,
Êxodos 33, 9 a 11. Deixa eu ver se eu anotei certo esses versículos aqui. 9 a 11. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvens e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava o quê? Com Moisés. E, vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, inclinavam-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço, Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Olha a dimensão que isso traz para a gente, irmãos. Presta bem atenção. Um homem cheio de resistência, cheio de limitações, cheio de incompetências, dificuldades, mas ele foi. O Senhor levantou o irmão dele, o sacerdote Arão, para estar ali o ajudando, a sua irmã Miriam. Deus sempre vai colocar pessoas também ao nosso lado para nos ajudar. Nunca dispense um irmão, um amigo, que Deus coloca no seu caminho para o desenvolver da obra. Nunca tenha como inimigo, nunca tenha como competidor, nunca tenha como empecilho, porque todos nós estamos caminhando em um só propósito, com os nossos defeitos, com as nossas falhas, mas caminhamos num só propósito, que é a expansão do reino de Deus e vermos pessoas salvas, vermos vidas transformadas. Moisés obedeceu ao Senhor. Moisés passou por todo aquele processo de realização de 10 milagres no Egito. Ele fez o milagre porque ele tinha força? Porque ele podia? Não. Porque Deus, quando Ele chama, Ele capacita, Ele usa, Ele realiza. Enfrentou um império. A gente não tem dimensão, irmão. Você não tem dimensão do que enfrentar um império. Ele enfrentou. E ele libertou uma nação. Mais de 2 milhões de pessoas. Para levar a continuidade do propósito de Deus. Esse é o ponto da história. Mas eu quero levar o ponto pessoal de Moisés. Quando ele venceu todas as suas resistências. Quando ele gerou a obediência, a fé e a entrega na sua vida, o resultado de coisa linda, maravilhosa, que deve encher nossos olhos de alegria, de gratidão, mas, acima de tudo, de exemplo para as nossas vidas, é ver como passou a ser o relacionamento de Moisés com Deus. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor, o quê? Falava com Moisés. Coisa linda. Isso quer dizer, foi construído um relacionamento de intimidade, foi construído um relacionamento de fé, foi construído um relacionamento de confiança. E isso é construído, porque quanto mais nós nos entregamos para o uso, mais relacionamento nós temos, mais confiança nós temos, mais fé, mais obediência.
E aí Deus vai nos usar mais e mais e mais e mais. O desafio de Moisés não acabou aqui. O texto diz que o relacionamento de Moisés com Deus contagiava todo o povo. E vendo todo o povo a coluna de nuvem, que representa a presença de Deus, à porta da tenda, o povo se levantava e inclinava-se cada um à porta da sua tenda. Chamava atenção. O que está faltando nos dias de hoje são pessoas que realmente se entregam ao Senhor, que se comprometem com o Senhor, que a sua vida é um mover constante como o templo do Espírito Santo de Deus para a realização das coisas de Deus. A gente precisa quebrar muita religiosidade no coração, porque evangelho é intimidade com Deus e começa com oração, relacionamento com Deus. E a gente precisa restaurar na nossa vida essa intimidade de entrar no Santo do Santo, na presença de Deus. E Deus, com a sua graça maravilhosa, Ele leva as outras pessoas a sentirem, a perceberem, a verem o mover de Deus sobre nossas vidas. Tem muitos crentes, até piedosos, mas que precisam passar por esse processo de experiência, de entrega diante do Senhor. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Ele voltava para o lugar onde estava o povo, onde estava ali o seu rebanho, para continuar conduzindo aquele povo diante das dificuldades e dos desafios. Você é, irmão, você é, irmã, chamada para buscar a Deus, vencer todas as suas resistências. Não alimente a sua vida espiritual com as suas resistências, mas sim com relacionamento de entendimento diante do altar do Senhor. Pois o que Ele está te pedindo é totalmente diferente do que Ele espera de você. Ele só quer que você vá e cumpra a ordem. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. E eu quero convidar você a fazer sua oração. Eu não sei o quanto o Espírito Santo falou no seu coração nesta hora. Eu não conheço as suas limitações, eu conheço as minhas lutas. Muitas eu já venci pela graça de Deus e tantas outras eu tenho a enfrentar. Mas você conhece as suas limitações, os seus obstáculos. Em oração, comece a buscar a presença de Deus, comece a clamar a Deus, comece a conversar com o Senhor, de coração aberto e sincero, as apresente diante do Pai e diga e faça um compromisso com Deus. A partir de hoje, eu vou atender o seu chamado, até o vá sobre a minha vida. Eu vou efetivamente deixar de usar a expressão eis-me aqui como um texto bíblico, mas como uma vida realmente que se apresenta para ser usada pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do trono da Tua graça. Louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, o adoramos, Senhor Deus, porque o Senhor quer nos tratar com a Tua palavra. O Senhor quer que nós tenhamos vida e vida em abundância, mas vida vitoriosa, vida de servos, vida de vasos usados para a realização, ó Deus, dos Teus propósitos sobre as vidas dos oprimidos, dos doentes, dos cativos, dos aprisionados de almas que estão aguardando a libertação, Senhor Deus, deste mundo. Que o Senhor nos conceda a graça, Deus, de haver no nosso íntimo um despertamento, que
que a gente entenda que só através do Teu Santo Espírito nós encontramos o mover necessário, ó Deus, para caminharmos neste tempo. Que o Senhor conceda, Senhor Deus, o mover em cada um de nós, de buscar o mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Que traga para nós esse avivamento. E que não deixe, Senhor Deus, que os nossos medos, que as nossas resistências, que os nossos obstáculos pessoais sejam causa de impedimento do fluir do Senhor sobre nossas vidas. Abençoa a Tua igreja. Abençoa aqueles que a qualquer tempo possam ouvir essa mensagem, Senhor Deus. E que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Assim oramos e assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém?